O jornal digital Mais Ribatejo está a entrevistar os cabeças de lista dos vários partidos e coligações às eleições legislativas de 10 de março, no Círculo Eleitoral de Santarém. Iremos aqui dar a conhecer os candidatos e as várias propostas aqui para o distrito. E hoje temos connosco o Daniel Nobre, o cabeça de lista do Volto Portugal no distrito de Santarém. O Daniel Nobre tem 30 anos, natural de Tomar, estudou em Lisboa, é licenciado em Relações Internacionais, esteve ligado desde cedo a causas sociais e políticas, tendo colaborado com a Amnistia Internacional. E vamos conhecer agora melhor um pouco o Daniel e o partido Volte, que é também um novo partido político pouco conhecido. E eu começo por perguntar ao Daniel o que é o Daniel, o que é que faz e o que é que o traz aqui para a política. Olá, bom dia, João. Obrigado pelo convite do Mais Ribatejo. Considero muito importante nós termos uma imprensa regional bastante ativa, como é o Mais Ribatejo, e, portanto, no momento em que nós vivemos dificuldades ao nível da comunicação social, felicitar o vosso trabalho, que é muito meritório. Começando por mim, de certa forma, as informações mais relevantes já colocou, ou seja, eu sou de Tomar, nasci e vivi em Tomar até aos 18 anos, sou filho e neto de pequenos empresários do comércio local, estudei sempre na escola pública e considero que a escola pública continua a ser realmente aquilo que permite aos nossos jovens terem a sua igualdade de oportunidades e conseguirem progredir na vida. Eu fui estudar para Lisboa porque na altura no meu distrito não existia o curso de Relações Internacionais e por isso também vivi várias dificuldades durante esse período. A bolsa que me foi atribuída na altura não era suficiente para pagar os meus estudos, uma situação que ainda hoje continua a acontecer, e eu tive que acumular os estudos com o trabalho e, portanto, não foi fácil estudar em Lisboa. Terminei o meu curso e, obviamente, numa área como Relações Internacionais, as primeiras propostas de trabalho são estágios não remunerados. E então, eu, com uma grande vontade de começar uma vida independente, acabei por seguir a área do retalho. Nos últimos 10 anos é aí que tenho estado, não é a minha área de formação, mas realmente apaixona-me a liderança de pessoas e a gestão de pessoas, e é isso que tenho feito nos últimos 10 anos, a liderança de equipas. Sou coordenador regional de operações, sou responsável por 16 lojas na região centro, mas aquilo que realmente me define são as causas, como dizia há pouco, e são os meus valores. Acima de tudo, eu considero-me uma pessoa altruísta, que tem a capacidade de pensar no outro, de compreender o outro, sempre com uma visão muito otimista do mundo e das coisas, não me foco nos problemas, foco-me acima de tudo nas soluções, e prefiro a resiliência, que é um valor que eu acho muito importante, a nossa capacidade de trabalho, a nossa motivação de sempre darmos o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. Perguntou-me da motivação da candidatura. Sim, o que é que o levou a candidatar-se, a aceitar este desafio? Olha, desde cedo o meu interesse pela política existe e eu costumo contar uma história que são as minhas aulas de História do secundário. Eu andei na escola secundária Santa Maria do Olival em Tomar e tinha um professor, que é o Fernando Santos, que dava umas aulas de História que realmente inspiravam os alunos. E eu recordo-me da matéria que nós falámos na altura do Estado Novo, da conquista da democracia, e eu, a partir daí, através daquela abordagem do meu professor, percebi que é importante nós termos uma visão crítica da sociedade, que é importante nós sermos participativos, termos uma opinião sobre os assuntos e sobre os problemas, e, portanto, o meu interesse pela política surge aí aos 15, 16 anos. Eu depois vou para a faculdade para Relações Internacionais, envolvo-me em iniciativas de debate, envolvo-me na defesa de causas, neste caso com a Amnistia Internacional, uma causa que são os direitos humanos, que para mim é muito importante, não só nós pensarmos naquilo que acontece no nosso país, mas também naquilo que vai acontecendo em todo o mundo.
e a minha experiência política é muito à base disto, ou seja, uma vontade grande de intervir. Não é, se calhar, a experiência política mais óbvia ou tradicional. Nós olhamos para os candidatos dos grandes partidos e a experiência passa muito por começar na juventude partidária, ir evoluindo na estrutura, passar para o partido, o que eu acho que, de certa forma, me beneficia, que é ter uma experiência mais perto dos problemas. Ou seja, eu considero que o mais importante, há quanto tempo é que nós andamos na política, é realmente aquilo que nós defendemos. E acredito seriamente que, se nós passarmos pelos problemas, mais facilmente conseguimos senti-los e defender as soluções. E o Volt, como é que surgiu o Volt? É um partido novo, um partido recente? O que é que o atraiu neste partido? Das propostas, das ideias? É um partido pan-europeu, não é? Sim, o pan-europeu é uma expressão que se calhar não é fácil a toda a gente, se calhar que não acompanha a política, perceber o que é isto. Não tem nada a ver com o PAN, e faço aqui uma brincadeira. O pan-europeu quer dizer que é um partido europeísta com implementação em toda a Europa, ou seja, enquanto que a maior parte dos partidos em Portugal são partidos nacionais, aquilo que defendem é somente ao nível de Portugal. Um partido europeísta, como o Volt, neste caso o Volt, está presente em quase todos os países da Europa. Nós temos inclusive um deputado no Parlamento Europeu e, portanto, é um partido que baseia-se nas boas práticas que vão sendo desenvolvidas nos países mais desenvolvidos da Europa para as trazer para Portugal. É um partido que tem as suas linhas estratégicas para toda a Europa, em consonância com aquilo que defendemos para Portugal. É um partido que é inovador no sistema político português, porque, por um lado, podemos dizer que defende uma veia social que muitas vezes está associada à esquerda, e, por outro, tem uma veia liberal que muitas vezes está associada à direita. Portanto, aquilo que nós somos é um partido sem preconceitos ideológicos, baseamos muito as nossas propostas em evidência científica. Nós temos muitos independentes a colaborar connosco, muitos especialistas, somos um partido muito aberto, e o Volt surge em 2017 na Europa como uma grande resposta contra os populismos. Aliás, nós surgimos no dia em que, curiosamente, se dá o Brexit, e, portanto, isso é significativo na mensagem do Volt, em que o Volt defende a Europa, o Volt defende uma mensagem moderada, uma mensagem que não coloque, não divida a sociedade, que é o que fazem os extremismos, tanto os extremismos à esquerda como à direita. E, por fim, só dizer que o Volt tem propostas concretas para todos os problemas do país e da Europa, e que, obviamente, nós convidamos todas as pessoas que estão a assistir à entrevista de conhecer melhor o nosso programa político e pedir-nos sugestões, fazer-nos perguntas, porque nós queremos realmente responder aos problemas. Descendo aqui à nossa realidade do Distrito de Santarém, que é por onde concorre como deputado, e ao nosso país, será depois de eleito, se for eleito, será um deputado da nação, será um deputado de Portugal. Que ideias é que, se for eleito, gostaria de pôr em prática como deputado? O que é que pensa fazer na Assembleia da República se for eleito? Então, dizer em primeiro lugar que a minha candidatura é no Distrito de Santarém, não é uma candidatura nacional. Aquilo que nós vemos da parte dos grandes partidos, muitas vezes, que colocam inclusive candidatos que nunca viveram no Distrito, não conhecem o Distrito, não fazem campanha no Distrito e depois chegam à Assembleia da República e simplesmente não falam dos problemas do Distrito. A minha candidatura é precisamente o oposto. Eu nasci e vivi em Tomar, atualmente continuo a viver em Tomar e, portanto, conheço bem o Distrito, trabalho no Distrito. As propostas do Volt para o Distrito de Santarém são englobadas na nossa visão nacional, sobretudo de conseguirmos fixar os jovens em Portugal. Nós temos um grande problema no nosso país
de natalidade, mas obviamente a solução para resolver isto é nós conseguirmos fixar os jovens do nosso país. E eu vejo vários documentários, eu falo com vários jovens da minha idade e a grande questão é: os jovens não confiam atualmente que vão ter um futuro em Portugal. Os jovens em Portugal não conseguem comprar uma primeira habitação, muitos deles até aos 35 anos vivem com os pais, vivem com os irmãos, vivem num quarto. Os jovens muitas vezes, como aconteceu a mim, têm que sair do seu distrito, especialmente se viverem no distrito de Santarém, um distrito mais interior, não encontram a oferta de formação que pretendem no distrito, não encontram as oportunidades de trabalho e isto é mesmo fundamental. Nós conseguirmos criar condições de ter um distrito mais desenvolvido, um distrito onde os jovens possam encontrar as oportunidades que merecem e, essencialmente, possam ter uma vida melhor do que tiveram os seus pais e aqui também possam cuidar da sua família. Portanto, sendo concreto, em primeiro lugar, nós temos que pensar na habitação. Nós precisamos de resolver o problema de falta de oferta na habitação e resolver também o problema dos preços das rendas e a dificuldade em os jovens conseguirem adquirir primeira habitação. E, portanto, a este nível, o que é preciso fazer? Nós precisamos de aumentar a oferta de habitação pública. Nós sabemos que já está a ser investido, já há investimentos a esse nível da parte do Estado, contudo, sabemos que esses investimentos, ou essa construção, vai ter efeito daqui a 4, 5 anos e, portanto, até lá é preciso fazer alguma coisa. Ao nível da habitação pública, eu também recordo que no nosso país praticamente nada tem sido feito a esse nível. Nós temos uma média de 2% de habitação pública, quando a maior parte dos países mais desenvolvidos da Europa, por exemplo, como a Alemanha, já tem 30% de habitação pública. E, portanto, a este nível, quer dizer que o nosso Estado nada tem feito e a habitação pública é importante para quê? Sobretudo para as franjas da sociedade com menores rendimentos. A habitação pública consegue garantir esta oportunidade a estas pessoas, a estes jovens. Em segundo lugar, ao nível da habitação, nós temos também que estimular a iniciativa privada. E não existe grande incentivo a novas construções, sobretudo para a habitação a custos, digamos, mais controlados, se os licenciamentos são muito complicados. Nós temos pessoas à espera, pessoas e empresas à espera, cerca de 1 ano ou mais, para obterem uma licença. Portanto, é preciso agilizar os procedimentos, simplificar os licenciamentos e arranjar uma forma de incentivar os municípios a acelerarem também o licenciamento. Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, de aumentar a habitação pública, em segundo lugar, aumentar também esta iniciativa privada para conseguirmos que haja mais construção para termos mais habitação em Portugal. Depois, outro tema muito importante é a saúde. Nós temos assistido nas últimas semanas, nos últimos meses, constantemente urgências encerradas. E isto não é uma realidade aceitável no século XXI. Penso que nenhum de nós estaria à espera neste momento de ver horários de encerramento das urgências, os doentes a terem que consultar qual é o hospital que tem urgência aberta. E muitas vezes, sobretudo, eu ponho o caso de urgências de obstetrícia encerradas, é muito complicado para uma grávida que tem sido acompanhada, por exemplo, no Hospital de Abrantes, confrontar-se com o fecho da urgência quando vai ter o bebé, não é? E está habituada a ser seguida por uma equipa médica e depois vai ter o parto com outra equipa. Isto desde logo cria um stress e nós temos assistido a situações de deslocação de grandes distâncias, neste caso, e isto é muito preocupante. Como é que nós chegamos aqui? Nós chegamos aqui porque deixou de haver um investimento ao nível dos centros de saúde. Os centros de saúde precisam de estar melhor equipados, os centros de saúde precisam de ter mais médicos,
os centros de saúde precisam realmente de conseguir fazer face ao número de consultas, a estar próximos dos utentes mais velhos também, que também têm dificuldades de deslocação. Mas existem pequenas medidas de fácil implementação que vão muito facilmente resolver isto e aumentar a eficiência no acesso à saúde. Eu dou aqui 2, 3 exemplos. Se nós pensarmos, por exemplo, no meu caso, que sou doente crónico, sou diabético, eu tenho que tomar medicação regularmente e, portanto, essa medicação é sempre igual, o tratamento é sempre igual, e nós, através de um trabalho em rede com as farmácias, evitaríamos que, por exemplo, um doente crónico tivesse que constantemente ir ao centro de saúde pedir receitas. Isto não faz sentido. Nós estamos a pôr mais pressão sobre os médicos a cumprir procedimentos. Depois, pensando, por exemplo, na linha de saúde 24, que neste momento serve puramente como atendimento e, de certa forma, é um bom canal para nós agilizarmos o acesso à saúde, mas esta linha de saúde 24 pode ser aproveitada, podem ser estimuladas as teleconsultas. Esta linha de saúde 24 pode servir, por exemplo, para marcação de consultas. Eu, por exemplo, que todos os dias saio do trabalho 8, 9 da noite, não tenho a possibilidade de ir marcar uma consulta se não faltar ao trabalho ou chegar atrasado. E, portanto, a linha de saúde 24 também pode servir para isto. Portanto, aquilo que nós precisamos na saúde é de uma digitalização, aproveitar a tecnologia para facilitar e criar maior eficiência. Para terminar, em relação à saúde, obviamente a questão de falta de médicos. Nós precisamos de criar medidas de atração dos médicos e de lhes conferir melhores condições de trabalho. Essas melhores condições de trabalho passam por aquilo que eu estava a falar, que é a diminuição de procedimentos, uma maior eficiência no seu trabalho, não terem que estar constantemente a alimentar a base de dados, mas estarem realmente focados no seu trabalho, o que dificulta e lhes tira tempo. Se um médico é mais produtivo no privado do que no público, algo está a falhar na gestão da saúde. E, portanto, a atração de médicos para o interior é crítica e se nós atuarmos ao nível de melhores salários, criar uma escala horária realmente que respeite as horas de descanso, porque os médicos não conseguem fazer turnos a fio e realmente prestar um bom serviço aos doentes. Assim, nós vamos conseguir atrair os médicos, dignificando esta profissão, como aliás já o fazemos com os magistrados, e eu não considero que a justiça seja mais importante que a saúde, têm ambas igual importância e, portanto, os médicos também têm que ser valorizados. Por fim, muito importante, é o ensino superior. Nós temos instituições de ensino superior politécnico no nosso distrito, que são muito importantes, por um lado, para nós conseguirmos fixar os jovens e, por outro, para atrair e desenvolver inovação, para atrair empresas e para conseguirmos escalar a nossa economia regional. Portanto, ao nível do ensino superior, nós temos aqui vários desafios. Em primeiro lugar, trata-se de nós pensarmos como é que os jovens conseguem chegar a estas instituições, algo tão básico como o transporte. Nós temos um problema na falta de transportes, no acesso aqui a estes institutos. Eu penso, por exemplo, que se um jovem residir na Chamusca e colocar no Google Maps como é que chega a Abrantes, não tem solução. Ou se um jovem residir em Alcanena, por exemplo, colocar no Google Maps também não tem oferta de transporte público até Abrantes, por exemplo. E, portanto, estas lacunas têm que ser resolvidas, como, acima de tudo, apostando na ferrovia. Claro que a ferrovia não permite ir, se calhar, a este detalhe que estava a falar, mas nós, em primeiro lugar, temos que pensar na ferrovia que temos. E, em primeiro lugar, olhando, por exemplo, para a grande estação do entroncamento, é uma estação que precisa de melhores condições face à afluência que tem, não só
para os jovens, para os estudantes, mas também para as pessoas que se deslocam para as grandes cidades. Precisamos de resolver o problema de constantes supressões de comboios. Temos que resolver o facto de as pessoas poderem confiar nos horários dos comboios e, portanto, tem que haver uma aposta na ferrovia. Ao nível da ferrovia, o Volt também defende algo que já deveria ter acontecido há muitos anos, que é a ligação aqui entre Tomar, Leiria, Batalha, Fátima, Orem, em que hoje em dia, se eu quiser ir para a Leiria de comboio, tenho que ir até Coimbra e depois voltar para baixo. Portanto, nós temos aqui oportunidades ao nível de transportes públicos que temos que aproveitar, não só para permitir aos jovens deslocarem-se melhor para conseguirem estudar, mas também para conseguirmos atrair empresas. Desta forma, as pessoas conseguem se deslocar e, portanto, em primeiro lugar, estamos a falar aqui de transportes públicos. Segundo lugar, falar de habitação. E habitação, quando falamos de estudantes, estamos a falar de boas condições nas residências universitárias. Nós temos o exemplo, por exemplo, da residência universitária de Santarém, que nada tem sido feito para resolver as condições decrépitas em que está a residência. Inclusive, há pouco tempo, há poucos meses, a nossa Ministra do Ensino Superior disse que nem sequer sabia o que é que se passava com a residência universitária do Instituto Politécnico de Santarém. Depois, nós precisamos de criar maior sinergia entre os institutos superiores politécnicos e as empresas. Criar centros de inovação, criar sinergias, não para continuar com programas de estágios não remunerados, mas efetivamente para conseguirmos uma empregabilidade o mais próximo dos 100% quando os jovens acabam de estudar, devem ter essa oportunidade, não só com as empresas, mas também com os municípios. Os municípios devem aproveitar o conhecimento destes institutos e devem ser também promotores e desenvolver projetos em comum. Muito importante ao nível do ensino superior no distrito é nós pensarmos também na oferta que nós temos. Nós temos oferta duplicada, nós temos os cursos, por exemplo, de gestão, marketing e contabilidade duplicados no Instituto Superior Politécnico de Tomar e no de Santarém. Isto não faz sentido e prova que não estamos a pensar em rede. Nós, se calhar, se conseguíssemos concentrar esses 3 cursos numa das instituições, conseguiríamos criar mais cursos e mais oferta formativa e, portanto, nós também temos que pensar numa reorganização. Por fim, dizer que o ensino superior é o primeiro veículo de atração de inovação. E esta oferta, esta reorganização da oferta, tem que pensar, sobretudo, em nós atrairmos inovação e nós apostarmos nos setores do futuro. E neste caso falo, por exemplo, da inteligência artificial, falo da biotecnologia, as faculdades têm das energias renováveis tão importante e que o nosso país tem apostado. Portanto, o ensino superior tem que fazer esta ligação para nós conseguirmos ter uma economia baseada em trabalho qualificado, empresas baseadas em valor acrescentado, que é o que tem faltado para nós conseguirmos aumentar os rendimentos dos jovens. Muito bem, essas são as prioridades. Eu estive a ouvi-lo com atenção para perceber o seu pensamento. E o que eu lhe perguntava agora é: o Volt é um pequeno partido, não tem, não poderá ter a ambição de, por exemplo, formar um governo ou ter uma maioria, porque está ainda a dar os primeiros passos, não é, na vida. Mas eleger um deputado seria, por Santarém, por exemplo, seria muito bom, mas porquê é que é importante ter um deputado do Volt na Assembleia da República eleito por Santarém? O que é que o país ganha com isso, não é? O que é que o Distrito de Santarém ganha com isso? O que é que nós ganhamos com isso? Olha, ainda há pouco estávamos, no início da entrevista, estávamos a falar e é importante nós fazermos uma contextualização daquilo que se passa no país hoje e no distrito também. Eu acredito realmente que as pessoas querem uma mudança agora nas eleições de 10 de março.
Aquilo que nós temos assistido nos últimos 50 anos é o PS e o PSD mais preocupados com lutas partidárias do que propriamente em conseguir reformar o país nos setores fundamentais. Continuam a faltar reformas na saúde, na educação, nos transportes e, portanto, as grandes decisões do nosso país têm constantemente sido adiadas. Nós tivemos agora há pouco tempo a decisão sobre o TGV. Nós basicamente estamos a tomar decisões quase quando existe uma pressão para isso. Não há uma visão estrutural para o país da parte dos grandes partidos e, portanto, eles não são a solução. Nós sabemos disso. Por outro lado, como falámos há pouco, os extremismos também não respondem às soluções para o país. Aquilo que os extremismos fazem à esquerda e à direita é dividir as pessoas, culpar os imigrantes, culpar as etnias, culpar as empresas, culpar os bancos. Nós realmente temos que encontrar aqui uma resposta que, neste caso do Volt, o Volt é um partido que prima pelo compromisso, prima pelo diálogo, prima pelo bom senso. Ou seja, aquilo que as pessoas podem esperar do Volt é que, votando no Volt, o Volt vai dialogar com os outros partidos para conseguirmos resolver estes problemas da saúde, da habitação, do ensino superior. O Volt não vai estar mais preocupado com a luta partidária ou com a luta entre esquerda e direita. O Volt vai ser essa voz na Assembleia da República, pelos jovens, pela solução dos problemas, e as pessoas votando no Volt vão saber que vão ter essa voz na Assembleia da República. Portanto, a parte importante é as pessoas perceberem que nós estamos preocupados em resolver os problemas do país. Muito bem, e com essa resposta fica concluída esta entrevista. Boa campanha e boa eleição, se for o caso. Muito obrigado, João. Agradeço ao Mais Ribatejo esta oportunidade de me apresentar e de apresentar também as propostas do Volto para o Distrito.